18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Ora, 6 horas, 1 minuto em Manaus. Boa noite pra você em 100,7. Juntos em mais uma edição do 18 horas. Eu, você e ela, Karime Leão. Fala, Carlão. Boa noite. Muito boa noite pra você, sintonizado aqui com a gente em 100,7. Já começo agradecendo a sua companhia. Estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite aqui no 18 horas. Mix. Legal, estamos contando com a sua participação aqui no programa, hein? Participe conosco, acione aí o nosso WhatsApp, que é o 994887592. Fique à vontade. Exato, tá valendo também a sua participação para você que nos acompanha ao vivo pelo YouTube. Manda a sua mensagem de texto. A gente quer saber o que vocês pensam, as suas opiniões a respeito dos assuntos que a gente fala aqui no 18 horas. É isso aí, qual é? Anote aí, 994887592. 18 horas. Começando 18 horas com os destaques do dia. Pacientes da Fundação Secom denunciam que precisam pagar exames na rede particular para conseguir começar tratamento. Idoso de 65 anos é preso em operação de combate ao armazenamento de material contendo abuso sexual infantil. O Amazonas lidera o aumento das tentativas de fraudes bancárias em 2025. Em Manaus, o preço da gasolina caiu 20 centavos na refinaria da Amazônia, mas o consumidor ainda não viu essa baixa nos postos. Olha, 6:02, você no melhor Mix do Brasil, esses e outros assuntos, hein? Você vai conferir aqui no programa 18 horas até às 7 da noite, os destaques para você desta segunda-feira, 14 de abril de 2025. Está no ar, portanto, mais uma edição do programa 18 horas. E é claro, aqui no melhor Mix do Brasil. 18 horas. E a gente começa assim, Karime Leão, dando um giro por Manaus nas principais vias. Exatamente. Vamos saber por onde anda o repórter André Meirelles, ele que está acompanhando como está a volta para casa. Agora, 6 horas e 2 minutos aqui em Manaus. Boa noite, André. Trânsito. Mix. Muito boa noite, Karime, Carlão. Boa noite você que nos acompanha aqui na 100.7 Mix FM Manaus. Olha, uma segunda-feira chuvosa e, claro, choveu. Tem aí retenção em vários pontos da cidade aqui na capital amazonense no trânsito. A gente vai começar falando da Humberto Calderaro, no sentido Parque 10. Já desde as proximidades do DB Paraíba, o trânsito começa a ficar carregado. E ainda seguindo na Humberto Calderaro, próximo ao viaduto da Efigênio, lá o trânsito já começa a ficar congestionado. A Maneca Marques tem o trânsito moderado, tá fluindo, mas aí já começa a retenção nesse trecho próximo aos condomínios Garden Club e Topaz, e também para quem vai dobrar ali na direita no sentido da Avenida Maripiranga, que é por onde a gente passa nesse momento para levar essas informações. Retenção na Avenida Maripiranga depois da Assembleia Legislativa Aleã, e também perto do Ipaã e nas proximidades aqui do viaduto Ayrton Senna. E é por aqui que a gente está preso nesse trânsito, Karime, Carlão, e a gente vai continuar para daqui a pouco trazer mais informações de outros pontos aqui da capital amazonense. Beleza. Obrigada, André Meirelles, pelas informações. Valeu, André. 6:04, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Vamos lá, começando a semana destacando o sofrimento, hein, de quem precisa da saúde pública do estado do Amazonas. Assunto grave, inclusive, que a gente faz questão de noticiar aqui no 18 horas, porque realmente é preciso falar sobre esse assunto. Desta vez, o Ministério Público do Estado do Amazonas está investigando a denúncia de pacientes ou estão pagando exames particulares caros para que conseguir começar um tratamento na fundação. Eles estão pagando para começar o tratamento, Karime, resumindo o processo. É um sofrimento terrível, né, Carlão? Não bastasse os pacientes com câncer terem os tratamentos suspensos por falta de medicamentos e insumos da fundação, agora mais essa, a denúncia de que é preciso pagar exames da rede particular para conseguir começar o tratamento. São pacientes do sistema público de saúde que deveriam ter toda a assistência do Estado, em estado rico, inclusive. O repórter Kennedson Paz está acompanhando o assunto e conversa ao vivo agora com a gente aqui no 18 horas. Boa noite, Kennedson. Então, mais uma denúncia grave que mostra como o governo do estado do Amazonas cuida da saúde pública, não é isso? Boa noite, Kennedson.
Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos vocês que acompanham a gente agora aqui no 18 Horas da Mix. Ou cuida ou deixa de cuidar, né, Karime? É verdade. Eu acho que tá se tratando desse assunto, o mais correto é dizer que tá deixando de cuidar de quem realmente precisa bastante, como o Carlão já adiantou. O Ministério Público do Estado do Amazonas recebeu essa denúncia em relação à solicitação. Na realidade é uma exigência, não é uma solicitação. Solicitar é quando você vai lá e pede, olha, faça isso. Na realidade, lá na Fundação Secom, não. Para que você tenha acesso a esse tratamento, você é exigido que você entregue o exame um exame muito específico, é o imunohistoquímica. Imunohistoquímica, é até um palavrão, né? Certo. E esse exame, ele é aconselhado para aquelas mulheres que estão em tratamento de câncer de mama, que é um exame mais específico para que o médico ele tenha ali o conhecimento de tudo que ele possa verificar através desses exames para poder ele começar a formalizar ali pela própria Fundação Secom esse exame. Então, na prática, isso significa que barra esses pacientes a um diagnóstico precoce e, consequentemente, a gente tem também que as dificuldades dessas pessoas para poderem ter acesso a um tratamento adequado. E a gente sabe, a gente já tem noticiado aqui no 18 Horas bastante situações relacionadas à Fundação Secom, principalmente devido à falta de medicamentos e também em relação à demora em atendimentos. Inclusive, eu conversei hoje com a Leila Cristina, ela que tem vivido pesadelos em relação a tantos reagendamentos de consultas. A gente sabe que o câncer é uma doença mortal, já é um pesadelo você tentar lidar com essa doença. O diagnóstico já é praticamente uma sentença de morte. Quando a pessoa recebe esse diagnóstico, né? A pessoa já fica abalada. E aí, para que tudo isso seja resolvido o mais rápido possível, pelo menos na teoria, era para que esse paciente ele chegasse na unidade de saúde e conseguisse esse atendimento de forma o mais rápido possível, o que não está acontecendo. Karime, a Leila, por exemplo, ela tenta a consulta desde o ano passado. Essas consultas elas foram reagendadas para esse ano, teve a consulta esse ano, e aí o médico solicitou vários exames, uma bateria de exames, ela que já passou por esse pesadelo, teve 2 cânceres na vida, e depois de toda essa bateria de exames, sabe para quando que ficou a consulta, Karime? Nossa, não quero nem chutar, Kenneth. Para ano que vem, Karime. Meu Deus! Para ano que vem, acredite se quiser. Meu Deus, é uma doença urgente no sentido de que quanto antes você tratar, mais chances esse paciente tem de sobreviver, de conseguir vencer o câncer. Ou seja, para ano que vem, que chances essa paciente vai ter, meu Deus? A gente espera que ela tenha muitas chances, né? Para que ela consiga superar essa situação. Vamos ouvir agora a Leila Cristina, ela que conta pra gente detalhes de como é vivenciar nessa situação que não é fácil. Vamos ouvi-la. Pasme, quando eu saí lá do consultório, que eu fui lá para recepção marcar, não tinha vaga mais para esse ano pro médico. A minha consulta, ela tá remarcada pro ano que vem, pro dia 27 de fevereiro de 2026. Eu disse pra moça na recepção que isso era um absurdo, sendo que a consulta que eu tinha com o médico já tinha, remarcado várias vezes. Eu não consegui agora para um retorno com o médico só ano que vem. A gente agenda, é difícil chamar a gente para fazer os exames quando o médico pede o exame urgente, que tu tem que pagar, fazer vaquinha, fazer rifa, né? Fazer feijoada para te fazer uma tomografia do cérebro, uma ressonância magnética, uma tomografia de pelve, né? De mamografia, que às vezes é difícil do CISREG autorizar, sendo que esse governo diz que tá uma mil maravilha, tá muito horrível isso, horrível. 18 horas. Exatamente, é o que a gente tem comentado bastante aqui no 18 Horas, porque enquanto existe uma publicidade em massa para tentar maquiar ali o quanto está bom a saúde no nosso estado do Amazonas, o quanto está ali interessante para todos, na realidade é uma realidade completamente diferente, bem diferente daquilo que as pessoas estão vivenciando diariamente em nossos hospitais aqui do estado do Amazonas. A gente está falando da Fundação Secom nesse momento, mas o assunto ele é muito amplo
exemplo para a saúde de modo geral. Inclusive a Promotoria de Justiça, ela já, inclusive a Luiz Sandra Xíchero, ela alerta que esse procedimento de você exigir dos pacientes esse exame que custa mais de R$ 1.200, isso daí pode ser difícil, pode dificultar o diagnóstico precoce da doença, pode limitar também as condições de você ter uma cura saudável durante esse processo e com certeza isso prejudica muito quem está passando por esse tratamento, né? Inclusive, sem dúvida. A gente está falando aqui de quem está começando, ainda não teve acesso ao tratamento. E para quem já está fazendo tratamento, Karime, existe um outro problema que é bem pior também, porque é necessário medicamentos para que você possa fazer essa manutenção do tratamento. E a gente noticiou aqui no 18 Horas que pacientes e familiares de pacientes protestaram, porque existe uma grande falta de medicamentos que são essenciais para dar continuidade no tratamento. Muita gente que tem um pouquinho de dinheiro a mais, como a própria paciente falou ainda há pouco, faz vaquinha, faz feijoada, faz o que pode para poder conseguir manter esse atendimento, mas nem todo mundo consegue. Olha só aqui o preço, Karime, o remédio capecitabina, ele custa mais, fiz uma pesquisa rápida, ele custa mais de R$400, gente. O Magistrol, eu encontrei ele de mais de R$3.000, Karine. Isso são medicamentos para o tratamento do câncer. Exatamente. Ou seja, as pessoas ficam à mercê, precisando lançar mão de vaquinhas, pedir emprestado, vender coisas para conseguir seguir um tratamento, simplesmente porque o hospital do governo do estado não tem uns insumos, simplesmente falta. A gente já noticiou aqui, inclusive, acho que foi ano passado, em agosto, se eu não me engano, os pacientes em tratamento de quimioterapia precisaram ir para casa, porque não tinha insumos para fazer o tratamento naquele dia. Além de insumos, a gente noticiou também sobre a falta de energia elétrica. Ridículo. Que interrompeu o atendimento ali na Fundação Secom. E é algo completamente inacreditável, né? É ridículo, é inacreditável, criminoso. A gente falou com uma outra paciente, Karime, se você me permite. Ela também disse exatamente sobre essa dificuldade em relação à falta de medicamentos e que compromete o atendimento dessas pessoas. Vamos ouvi-la. E aí tá uma calamidade no Socom. O governo do Amazonas, dinheiro tem para ele passar, para não faltar remédio para nossas pacientes, para todas as nossas pacientes. Uma calamidade horrível na saúde. No Secom não tem remédio para os pacientes, está uma calamidade horrível, não tem condições. Os pacientes ficam pagando exame para poder sobreviver, comprando remédio para poder sobreviver. Cria vergonha na sua cara, governador do Amazonas, Wilson Lima. As pessoas lhe apoiaram para você ajudar os pacientes. O remédio não pode faltar. Um dia que o remédio falta, quem é prejudicado somos nós, não eles. Esse governo do Amazonas aí. Cadê o dinheiro da saúde? Onde que está o dinheiro da saúde? O que fizeram com o dinheiro da saúde? Não era para estar faltando remédio. 18 horas. Não era para estar faltando o básico, né, Karime? Então você até consegue perceber pela voz dessa paciente o quanto esse relato ele é carregado de emoções. Imagina, uma pessoa que está se tratando contra o câncer, lidar com tudo isso que está acontecendo, de fato, é um pesadelo para todas essas pessoas. E tudo que eles mais querem, Karime, é ressaltar que o atendimento lá na Fundação Secom, ele é ótimo, gente. Só que os profissionais, eles tentam fazer aquilo que eles podem com a estrutura que eles têm. Infelizmente, essa estrutura é pouca e limita muito o atendimento dessas pessoas que acabam desistindo do processo e até mesmo podendo falecer, Karime. Sem dúvida. Kennethson, muito obrigada pela apuração, pelas informações. Valeu. E é o que a gente fala aqui, não é? É sempre essa completa falta de compromisso com a população. Agora imagina, gente, como é que pode ser essa realidade de quem precisa da saúde pública no Amazonas, se o governo jura que investiu 5 bilhões de reais na saúde do estado no ano passado, tá? Daí o que a paciente perguntou, cadê o dinheiro? Não é possível. Além de faltar remédio para o tratamento do câncer, agora os pacientes precisam pagar exames na rede particular. E como assim? É uma covardia, né, Carlão? Karime, mais uma denúncia grave que revela aí como essa gestão está cuidando, né, de quem precisa da saúde pública aqui no nosso estado, sem a menor dignidade, sem o menor respeito.
Lembrar aí que ninguém está pedindo favor, não. É direito do cidadão. O cidadão paga imposto, nós pagamos para isso. Saúde de qualidade deveria ser o padrão, deveria ser o básico, né? Num estado que bate, inclusive, recordes de arrecadação. Cadê esse dinheiro, como a paciente acabou de perguntar agora, né? Nós estamos precisando. Pois é, né? Vamos aos números, Carlão, para a gente ficar ainda mais indignado com essa situação, tá? De janeiro a março, só desse ano, gente, janeiro, fevereiro, março de 2025, o valor arrecadado só com o ICMS do governo do estado do Amazonas, que é o imposto sobre circulação de mercadorias e serviço, somou mais de 4 bilhões de reais. Mais de 4 bilhões de reais. É um aumento, gente, de 10% em comparação com o mesmo período do ano passado. Ou seja, é um estado rico que não tem gestão, que gasta o dinheiro da população de forma irresponsável. E por isso, condenam à morte quem precisa da saúde pública aqui no estado do Amazonas. 6h15, você era o melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha só, um idoso de 65 anos foi preso pela Polícia Federal por suspeita de armazenar mídias com cenas de abuso sexual, Karine. A prisão foi hoje, Carlão, no bairro no Armando Mendes, lá na zona leste de Manaus, na terceira fase da Operação Coletores 3, que combate o armazenamento de conteúdo relacionado a abuso sexual infantil na internet. O repórter André Meirelles acompanhou a situação e traz pra gente os detalhes. Boa noite, André. Muito boa noite, Karime, Carlão, você ouvinte que nos acompanha aqui na 100.7. Olha, a Polícia Federal cumpriu nesta segunda-feira um mandado de prisão e um de busca e apreensão na casa do idoso. No local foram coletados materiais que podem ajudar a identificar possíveis vítimas. Durante a diligência na casa do suspeito, foram apreendidos 2 aparelhos celulares, 2 HDs externos, 3 pendrives e o suspeito ali no local foi preso e levado para a Superintendência Regional da Polícia Federal aqui no estado do Amazonas e ele fica agora à disposição da Justiça. Ele vai responder pelos crimes de armazenamento de conteúdo de abuso sexual infantil, entre outros crimes. Essa, inclusive, foi a terceira fase da Operação Coletores, que foi iniciada em janeiro de 2024 para combater o armazenamento de material contendo abuso sexual infantil na capital amazonense. Em março deste ano ainda, outro homem foi preso na segunda fase da operação. Com ele também foram encontradas mídias contendo pornografia infantil. Lembrando que as condutas de armazenar e de divulgar material pornográfico envolvendo crianças e adolescentes tipificadas de maneira separada pela lei configuram crimes autônomos cujas penas devem ser somadas quando existentes em relação ao mesmo caso. A pena é reclusão de 1 a 4 anos e multa, hein? Volto com vocês. Obrigada pelas informações, André Meirelles. Valeu, André. 6h18, você era o melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha só, em cerca de 300 médicos peritos do INSS voltaram ao trabalho hoje, depois de 235 dias de paralisação. Em janeiro, o INSS anunciou o reagendamento automático das perícias não realizadas para médicos que não aderiram à greve. Olha, as pessoas que precisarem de atendimento podem agendar por meio da central de atendimento pelo número 135 ou acessar o portal Meu INSS. 18 horas. Agora 6h18, continue aí em 100,7. Daqui a pouquinho você confere aqui no programa 18 horas que em Manaus o preço do litro da gasolina caiu 0,20 centavos na refinaria da Amazônia. Mas o consumidor ainda não viu essa baixa nos postos de gasolina. Esse é o nosso assunto em instantes. Detalhes para você. 18 horas. Vamos falar de política agora, Carlão. As eleições municipais de 2024, teve assunto para caramba, teve muita polêmica. E um dos assuntos é o seguinte, a gente lembra daquele caso de Quari, do candidato a prefeito, que é o advogado Cabral Queiroz. Aquele que jogou dinheiro pro alto em praça pública. Na época chegou até a ser detido. Vamos falar com a repórter Nathalie Moraes, ela que está pegando os detalhes a respeito desse assunto, porque é o seguinte, agora ele foi preso domingo agora. Caso grave, tá? A Polícia Civil prendeu o advogado Raione Cabral Queiroz. Ele
foi preso suspeito de tentativa de estupro. Nathalie Moraes, boa noite. É isso mesmo, Nathalie? É isso mesmo. Muito boa noite para você, Karime, Carlão, ouvintes do programa 18 horas. Olha, o Raione Cabral Queiroz, como você já adiantou, em 2024, no ano passado, durante as eleições municipais, ele que concorreu ali ao cargo de prefeito do município de Coari, deu o que falar porque ele foi à praça pública, né? Subiu num carro de som, jogou dinheiro pro alto. Foi até engraçado, né? Se não fosse trágico, seria cômico, né, minha amiga? Vamos dizer assim, porque ele, inclusive, na época chegou a ser detido, mas agora ele foi preso por um crime gravíssimo, né? Inclusive, na manhã de hoje, a Polícia Civil aqui do Amazonas fez uma entrevista coletiva trazendo os esclarecimentos para a população amazonense. O candidato, Raione Cabral de Queiroz, foi preso suspeito de tentar estuprar uma cliente de 20 anos, isso lá no município de Coari. Essa tentativa, né, de estupro teria acontecido em agosto do ano passado. Ele teve, então, a prisão preventiva decretada pela Justiça, depois aí de um pedido do Ministério Público. Ele já estava sendo investigado, toda essa situação estava sendo apurada. E aí, durante o atendimento, essa jovem de 20 anos disse que o Raione, né, o candidato lá de Coari, teria se aproveitado da situação de vulnerabilidade da jovem para cometer aí esse abuso. O Raione Cabral, que foi candidato a prefeito de Coari, como eu já disse, pelo partido do Mobiliza nas eleições de 2024, tinha sido detido, mas agora, Karime, ele se enrolou de vez, porque além, né, de ter sido flagrado naquela situação de chuva de dinheiro no ano passado, agora ele vai ter que se explicar com o judiciário pelo crime de tentativa de estupro de vulnerável. Mais grave, né? E em Vira também tem uma situação complicada lá, não tem? Tem, Karime, e a gente fala aí do caso do prefeito do Ivon Reites, né? Ele que teria tido seu mandado cassado em março deste ano, mas aí ele recorreu a toda essa situação e nessa terça-feira o Tribunal Regional Eleitoral aqui do Amazonas volta a julgar aí toda essa decisão e fica nesse imbróglio. Será que ele vai ser cassado ou não? Ele disse que teria tido algumas coisas que não teriam ficado muito claras, tinha algumas falhas nesse processo e é justamente isso, né? O juiz pediu vistas, ele deve passar uma revisão de tudo isso e deve dar uma resposta aí para as pessoas lá do município de Invira nessa terça-feira. E, Nathalie, quem se complicou também foi o Cláudio Machado, conhecido como Machadão, que ele é secretário municipal de infraestrutura lá de Presidente Figueiredo. Eu não sabia, mas foi ele que foi flagrado pelas câmaras da Avan. Olha, só naquela, foi estranha aquela cena lá, trocando o produto para pagar 82% mais barato. Olha, era ele então. Carlão, estranha não, né? Foi criminosa mesmo a ação, porque não dá para contra fatos, né? Cara, contra a imagem não dá para argumentar, né? Não tem como. A gente está falando, o interior dando o que falar. A gente está falando aí do ex, né? Agora porque isso ele já foi afastado na tarde de hoje, tá? O ex-secretário de infraestrutura do município de Presidente Figueiredo, inclusive, Carlão, ele foi candidato a vice-governador aqui do Amazonas, na chapa, né, da Carol Braz, do partido do PP. E aí, o que aconteceu? Ele foi flagrado pelas câmeras de segurança da Avan, ali da Avenida das Torres. Nesse domingo, ele estava tirando ali um produto que custava mais de R$800 e colocando numa caixa de R$129,90, achando que ninguém ia perceber isso, achando que nada disso seria percebido ali pelas câmeras, mas acontece é que o Machadão, como ele é conhecido popularmente ali pelos seus eleitores, né, pela população, principalmente lá do município de Presidente Figueiredo, a casa caiu e o secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos acabou ali sendo afastado das suas atividades. A exoneração foi confirmada pela prefeitura do município na tarde de hoje, Karime. Que vacilo, hein? Que feio, né, Carlão? Que coisa. Vacilo. Kennedson Paz, então, vamos lá. Empresários da China procuraram o governo do Amazonas para entender como é que funcionam os incentivos aqui da Zona Franca de Manaus. Eles estão querendo realmente se instalar mesmo por aqui, Kennedson, conta mais. Com certeza, Karime e Carlão. Então, a China
Só tem aqueles olhares puxados ali, Karim, mas estão com os olhares muito abertos para nossa Amazônia, viu? Eles vieram para cá no início desse mês e eles tinham a intenção de fazer essa visita de forma muito silenciosa. Não foi permitido tirar fotos, não foi permitido divulgar na mídia o que tinha acontecido, mas a ideia que os representantes da China vieram para cá, para o Amazonas, era exatamente saber, de fato, todas as informações sobre a Zona Franca de Manaus, se ela teria, qual que seria o investimento do Amazonas, né, para reduzir essas taxas, né? A gente está falando aqui de um movimento que acontece depois do tarifaço ali do Trump, que limitou muita atividade da China, e era uma medida do Trump para poder reduzir ali o quanto a China estava faturando nessas exportações para os outros países. Inclusive os Estados Unidos também estavam importando bastante, e com isso surgiu essa lacuna de mercado. O Trump acabou se tornando que esse tiro saiu pela culatra e a China começou a expandir os negócios dela para várias partes do Brasil, e incluindo Manaus aqui. Inclusive uma marca chamada Vivo, que não tem nada a ver com a operadora Vivo aqui do Brasil. Ela vai começar a atuar aqui na Zona Franca Municipal de Manaus, e ela já é considerada uma das maiores empresas de telefonia do mundo. Então, basicamente, teremos uma grande empresa atuando aqui em nossa capital, já exportando esses produtos não apenas para nossa cidade, como também para o Brasil de modo geral. Isso é bom. E também para vários outros países. É bom, entre aspas, Carlão. É bom porque isso daí significa para a população amazonense mais emprego, né? Geração de emprego e renda. No entanto, parece até mesmo que a gente tá naquela fase exploratória do Brasil, né? Que vinham pra cá, exploravam as nossas riquezas e mandavam pra fora. Brasil e colônia. É basicamente nessa mesma linha, Karim e Carlão, que as coisas continuam acontecendo. A gente tem liberado bastante espaços para os chineses, que já tem uma atuação muito forte no comércio, na exploração de minério, e agora a gente tem visto ainda mais ali sendo ocupada na nossa Zona Franca de Manaus, e mais que já foi dito aqui, que tem segurança jurídica para que eles venham atuar até 2075, então eles estão com toda a vantagem. Com certeza, Carlão. Imagina a situação, olha, eu vou trabalhar aqui para ti, eu não vou pagar nada para ti, eu vou gerar emprego, não vai pagar custo nenhum, e aí você consegue enriquecer de forma muito boa. E é o que está acontecendo, Karim. Nessa guerra comercial, o Brasil já disse em que lado está, do lado da China, óbvio. Com certeza. Pelo menos uma boa parte. Aqui em Manaus, você tem algum destaque aí da Câmara Municipal de Manaus hoje? Então, Carlão, teve muita história hoje na Câmara Municipal de Manaus, que tinha tudo para ser algo bastante tranquilo. Eu começo falando ali do embate entre os vereadores Pai Amado, Rodrigo Guedes, no qual eles dois ali, foi praticamente no início da abertura dos trabalhos da Câmara Municipal, que houve esse embate, que o Pai Amado, ele começou já com uma fala muito emocionada, falando ali do Rodrigo Guedes, o quanto ele estava profundamente ali, como posso dizer, entristecido não, ele estava revoltado mesmo, né? Ele estava revoltado com o que tinha acontecido, porque o Rodrigo Guedes, ele foi falar de um problema que era de pavimento em uma das ruas, que era próximo à casa da mãe do Pai Amado. E aí, com isso, ele disse que o vereador, na ocasião de tentar falar sobre o problema de pavimento na rua, ele acabou expondo a casa da mãe do vereador Pai Amado. Eita. E com isso, ele acabou levantando essa hipótese de possível linchamento virtual, das pessoas saberem onde era a casa da mãe dele, enfim. Ele até chegou a acusar o vereador Rodrigo Guedes de criminoso. Então daí já começou o embate por lá, Carlão. Animado, hein? Começou dessa forma bem animada, né? Agora eu separei também aqui algumas outras informações do que rolou por lá hoje, porque além disso, durante os trabalhos por lá, Carlão, houve a presença de vários cobradores da linha de ônibus, né? Que atuam ali, na realidade que atuam e atuavam pela empresa Via Verde. Eles fizeram um protesto ali em frente à Câmara Municipal devido a essa empresa ela ter
anunciado novos ônibus ali, com 40 novos ônibus que eles não têm um assento específico para o cobrador. Ou seja, é a empresa dizendo ali que não quer mais atuar com cobradores nesses ônibus. E se com não isso existe nem mais a cadeira ali, imagina, né? Exatamente. E a gente está falando que a profissão do cobrador de ônibus, ela foi algo que foi instituído em lei, inclusive na Câmara Municipal de Manaus, onde os vereadores votaram. Inclusive tem uma lei que garante que parte do valor arrecadado no transporte público é destinada tanto aos motoristas como também para os cobradores de ônibus. Então a gente está falando de algo que é lei, que é uma profissão regida por lei municipal, mas a empresa Via Verde, ela não aceita isso e já está colocando ônibus sem cobradores. E aí começa esse embate. Vai começar, inclusive, pode haver novos protestos ao longo desta semana que está só começando também. E outro assunto também bastante interessante foi em relação àquela passarela da Avenida Torquato Tapajós, bem em frente ao Santos Dumont. A gente sabe que essa passarela, ela acabou sendo derrubada lá em julho do ano passado, e isso daí vinha se arrastando ao longo do tempo. Hoje a realidade daquele local é que existem faixas de pedestres para que os pedestres possam atravessar para aquela estação Santos Dumont, e com isso os vereadores chamaram a atenção. Vereadores Rodrigo Guedes e também Zé Ricardo, eles chamaram a atenção a esse problema, que era necessário um apelo maior da Prefeitura Municipal de Manaus para entrar na justiça, para cobrar da empresa respostas mais claras ali em relação aos valores, né, que já foram bloqueados, e para que essas obras elas sejam finalizadas o mais rápido possível para evitar fatalidades e outras coisas também, Karine. Claro, afinal de contas, a passarela é justamente para evitar atropelamentos e acidentes. Certeza. Tá certo. Beleza. Muitíssimo obrigada, Kennedson Paes, Nathalie Moraes, pelo Giro Político. Olha, 6h30, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha só, o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas informou hoje que obteve uma decisão liminar favorável junto ao Tribunal Regional do Trabalho para minimizar os impactos da greve anunciada pelos rodoviários, marcada para esta terça-feira, ou seja, amanhã, Karine. Exato, Carlão. A paralisação é em apoio ao movimento da categoria contra a extinção do cargo de cobradores, assunto que o Kennedson falou agora com a gente. Sim. A decisão judicial determina a circulação mínima de ônibus durante a paralisação e impõe restrições a manifestações da categoria. De acordo com a decisão, o sindicato deve garantir pelo menos 70% da frota em circulação nos horários de pico, ou seja, das 6 da manhã até as 9 da manhã e das 5 da tarde até as 8 da noite. Além disso, também tem que garantir 50% da frota nos demais períodos. Olha, e o descumprimento pode acarretar multa de R$60 mil por hora. A liminar também proíbe o bloqueio das garagens das empresas e determina que atos públicos ocorram a uma distância mínima de 150 metros das entradas desses locais, sob a mesma penalidade, hein? 18 horas. E daqui a pouco, aqui no 18 horas, o Amazonas lidera o aumento de tentativas de fraudes em janeiro de 2025. É o nosso assunto em instantes. Agora 6h32. 18 horas. Que tal nós darmos um giro pelas principais vias da cidade, Karine? Vamos sim, Carlão. Vamos saber por onde anda o repórter André Meirelles. André, conta pra gente como é que está. Volta pra casa. Boa noite mais uma vez, Karime, Carlão, boa noite você ouvinte que nos acompanha aqui na 100.7, você que tá aí pelo trânsito, não sabe como é que tá, a gente te informa aqui. A Avenida Desembargador João Machado, os franceses, né, tem um trânsito moderado. Isso significa que tem uma grande quantidade de veículos pela via que está fluindo, mas com aquela velocidade reduzida, né? Por isso que a gente fala de trânsito moderado. Na Avenida Constantino Neri, no sentido centro-bairro, o tráfego de veículos está pesado. Além de forte retenção, há também uma redução de velocidade por causa da pista molhada devido à chuva que caiu agora há pouco, mas já passou por aqui pela Avenida Constantino Neri também em todo esse trecho, e isso faz com que o trânsito no local fique mais lento do que o normal, né? E esse trânsito lento começa desde ali das proximidades da Samel, na Avenida Constantino Neri, com folga próximo da Arena e volta a ficar lento até chegar na Torquato Tapajós. Agora, as informações sobre a Avenida Djalma Batista, trânsito congestionado no sentido centro-bairro. Chegou ali passando do semáforo de uma rede de fast food, começa então essa lentidão e que vai percorrendo ali só encontrando uma folguinha depois do Plaza Shopping. Assim está o trânsito aqui na capital amazonense, Karime, Carlão.
Obrigada, André Meirelles, pelas informações. Legal, André, 6h34, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha só, a Polícia Federal, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, junto com a Força Nacional de Segurança Pública, deflagraram a Operação Muros Vírides, em resposta à atividade de garimpo ilegal no interior do Parque Nacional dos Garimpos dos Campos Amazônicos. Karine. Então, essa unidade de conservação de proteção integral fica entre os estados do Amazonas, Rondônia e Mato Grosso. Durante a ação foram destruídas 6 escavadeiras hidráulicas, 3 caminhões, 9 motores-bombas, 3 motocicletas e 6 caixas separadoras. Bom, além disso, foram desmobilizados 16 barracões de garimpo e apreendidos 8.000 litros de óleo diesel. Agora são 6h34, conferindo a previsão do tempo e temperatura com ela, Vanessa Lima. Previsão do tempo. Boa noite, Carlão. Boa noite, Karine. Olá. Boa noite a você que acompanha a previsão do tempo aqui no 18 horas. E apesar da segunda-feira ter começado com sol, a segunda ficou bem nublada hoje pela parte da tarde aqui em Manaus. Inclusive, está chovendo em alguns pontos da cidade. O céu está ficando mais fechado, com muitas nuvens, e a presença de trovões indica que a chuva pode perdurar a noite toda. E a previsão do tempo para amanhã, 15 de abril, terça-feira, segundo o Clima Tempo, será de uma terça parecida com o dia de hoje. O céu vai estar parcialmente nublado, com probabilidade de chuva durante o dia todo de 50%. Isso significa que pode chover em alguns momentos, mas também podem haver períodos de sol que vão esquentar a temperatura. E para a noite, a chuva deve continuar e o clima esfria, trazendo uma noite de terça bem agradável para a nossa cidade. A temperatura nessa terça varia entre mínima de 25 e máxima de 29 graus. E a umidade relativa do ar fica em torno de 77 a 97%. Legal. Valeu, Vanessa Lima. Noite boa pra dormir, né? Boa. Obrigada. Noite boa pra dormir. Boa noite, gente. Valeu, Vanessa. Olha só, o nosso Rio Negro encheu 7 centímetros e nesta segunda-feira está agora em 26 metros e 72 centímetros. Para a gente ter aí uma ideia de comparação, no mesmo dia 14 de abril do ano passado, o Negro estava em 24 metros e 40 centímetros, quase lá em Karine. Pois é, Carlão, ó, tá bem acima do que estava no ano passado, né? Mais cheio, 26 metros contra 24. Pois é, bem mais cheio. O rio segue no período de cheia até os meses de junho e julho, ou seja, tem muito tempo para seguir subindo. Vale lembrar que na cheia histórica de 2021, o Rio Negro chegou a 30 metros e 02 centímetros. Também não tem muita diferença não, hein? 6h36. Olha só, hein? Você sabia que o Dia Mundial do Café é uma data em homenagem a uma das maiores paixões nacionais? A comemoração deste ano veio acompanhada de um alerta, inclusive preocupante esse alerta, hein? O preço do café moído subiu 77% em apenas um aninho, Karine. Então, Carlão, hoje é o Dia Mundial do Café, hoje é essa data que se comemora aí essa bebida tão brasileira, não é, gente? Segundo os dados do IBGE, só nos primeiros meses desse ano, o aumento do café moído chegou a mais de 30%. Ao que parece, o preço vai continuar subindo, pode ficar ainda mais caro, imagina. E é sobre isso que a gente vai falar agora com a repórter Nathalie Moraes, que volta a conversar ao vivo com a gente. Boa noite mais uma vez, Nathalie. Tá difícil, né? Poxa vida. Será que tem chance de ficar mais barato? Não, né? Karine, o café tá amargando, viu, minha amiga? Boa noite pra você, boa noite aos nossos ouvintes, boa noite, Carlão. Olha, a verdade é que, como você já adiantou, só esse ano o café já subiu cerca de 30%. E olha que muitos dos especialistas tentaram alertar a indústria. Olha, o café vai ficar mais caro. Ainda que o Brasil seja o maior, plantador, maior produtor de café do mundo, grande parte dos grãos que são produzidos aqui, Karine, são exportados para fora e a gente acaba ficando com o resto do resto isso a gente sabe, misturam tudo, pipoca, pozinho, até pó de serra, de madeira tem. Uma coisa a gente pode ter certeza, que café legítimo a gente não toma. Ainda que 0,01%. Ainda que sejamos os maiores produtores, o nosso café tá longe de ser legítimo. E a gente tá pagando caro por essa mistura aí batizada, Muito caro, Só nos últimos 12 meses, como o Carlão adiantou, um aumento de 77,78%. Mas
Mas o que acontece, né? Toda essa crise climática mundial vem afetando diariamente a safra do café, afetando os plantios não somente no Brasil, mas no mundo todo. E essa é uma situação bastante crítica, Karime e Carlão. Inclusive, né, não tem previsão para que tudo isso possa voltar assim ao normal. É sobre isso que a gente vai ouvir agora a fala do Celírio Inácio, ele que é diretor da Associação Brasileira de Café. Primeiro, referente à produção. Nós estamos aqui no Brasil com produções frustradas desde 2020, devido aos problemas climáticos. Ora excesso de chuva, ora falta de chuva, ora excesso de calor. Isso tudo está comprometendo muito a safra brasileira de café. Segundo ponto importante é quanto ao consumo. Nós temos mundialmente elevado o consumo do café. Segundo o OIC, a Organização Internacional do Café, nós produzimos 178 milhões de sacas dentro do mundo e consumimos 177 milhões de sacas. Então, 4 anos nós estamos consumindo quase que toda a produção e sem deixar nada de estoque de um ano para o outro. 18 horas. Karime, Carlão e ouvintes, acabamos de ouvir aí a fala do Celírio Inácio, ele que é diretor da Associação Brasileira de Café. E aí, Karime, né, como ele disse, a gente tem tido as crises climáticas, a gente não tem conseguido produzir o suficiente e o café deve continuar caro ao longo de 2025, tá? Eu perguntei dele e ele disse pra mim o seguinte, ó, o aumento deve ser ainda de 5,8%, deve subir ainda mais 5%, né? E aí até setembro a gente não tem nenhuma previsão de baixa no preço do café, ou seja, até setembro o cafezinho vai continuar amargando e amargando no nosso bolso, como explica aí o Celírio Inácio. Ter algum repasse que a indústria está conversando com o varejo de entre 15% a 20% durante os próximos 60 dias, mas tudo indica que depois a gente vai ter ter um certo equilíbrio nos preços. Se não houver nenhuma novidades em termos de clima, devemos manter esses preços depois desses 15%, 20% até pelo menos setembro. Mas, infelizmente, as perguntas são maiores do que as respostas. Devemos aguardar para ver se o mercado acalma um pouco mais e se a produção tem uma expectativa melhor para que a gente possa estar oferecendo melhores preços para os nossos consumidores. 18 horas. É isso, Karime, Carlão e ouvintes. A gente ouviu aí a fala do Celírio Inácio, diretor da Associação Brasileira de Cafés. Para encerrar, ano passado, em 2024, a gente faturou só no mercado de café cerca de 36,82 bilhões de reais com a venda do grão. Boa. O grão bom que vai lá pra fora, né, Nathalie? O grão exportado. Tá ótimo, obrigada pelas informações, Nathalie Moraes. Valeu, Nathalie, 6h42, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só que bom para quem é funcionário público. Funcionalismo público do governo do Amazonas e da Prefeitura de Manaus vão ter um feriadão de 5 dias. A partir de quinta-feira, dia 17 de abril, e só voltam na próxima terça-feira, dia 22 de abril, Karime. Exato, Carlão. Os governos estadual e municipal decretaram um ponto facultativo nas repartições públicas da quinta-feira, dia 17. E como é feriado na sexta-feira, que é sexta-feira santo, feriado nacional de Tiradentes também na segunda-feira, dia 21, emenda tudo e só voltam a trabalhar, como você disse, na terça-feira, dia 22 de abril. Legal, 6h43, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. E daqui a pouco aqui no 18 horas, você sabia que o litro da gasolina baixou 20 centavos aqui em Manaus, mas só foi para as refinarias. A gente continua pagando caro nos postos. Você acha justo? É o nosso assunto em instantes. 18 horas. Olha só, em que tal se a gente, se nós, da população em geral de Manaus, pudéssemos aí sugerir propostas para definir as estratégias e os objetivos, incluindo recursos para a cidade, ou seja, participar do plano plurianual, sugerindo alguma coisa. Cara. Sugerindo, né, alternativas, dando palpite
palpite, pitacos, né, Carlão? Exatamente para chamar a população a sugerir aí como e onde o dinheiro, nosso dinheiro, pode ser direcionado, que o prefeito de Manaus, Davi Almeida, lançou a plataforma PPA Participativo. Uma ferramenta digital que vai permitir à população votar e sugerir propostas para o plano plurianual. Muito bom. Vamos acompanhar mais detalhes a respeito do assunto agora com André Meirelles. O plano, por sua vez, é o principal instrumento de planejamento da administração pública que define as diretrizes, objetivos e metas que vão orientar os investimentos do município. É a primeira vez que a consulta acontece de forma online, tornando o acesso à população muito mais fácil e prático. No lançamento, o prefeito de Manaus, Davi Almeida, destacou a importância e a necessidade de ouvir os manauaras para promover uma boa gestão pública. A prefeitura dá esse passo à frente, né, com transparência, com participação da população, com a opinião da população. A prefeitura quer ouvir a população e essa é a melhor ferramenta. Nós já estivemos nos bairros, já fizemos reuniões com líderes comunitários para mostrar para eles a importância dessa participação. E esse PPA Participativo 2025 é fundamental para que a gente possa desenvolver a cidade pelos próximos 4 anos. O processo para sugerir projetos é simples. Para participar, basta acessar o site do PPA Participativo no site ppaparticipativo.manaus.am.gov.br. Cada participante pode escolher 2 eixos estratégicos entre áreas como saúde, educação e meio ambiente, e assim selecionar até 2 propostas em cada eixo escolhido. O participante pode ainda sugerir uma nova proposta caso tenha uma ideia diferente das apresentadas previamente na plataforma digital. O titular da Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação, Clécio Freire, falou da entrega de mais um serviço para a população colaborar de forma direta com a gestão do município. Por isso que eu digo que é uma virada de chave. Esse é um trabalho que nós vamos ter que fazer de incutir na população para que ela passe a incorporar no seu dia a dia esse tipo de discussão. A sociedade terá que decidir onde ela quer que os seus recursos sejam aplicados, porque se ela não se imbuir desse compromisso de participar, muito provavelmente uma minoria decidirá por ela. E aí vem um outro debate que eu sempre coloco para vocês. Os recursos públicos, eles são limitados, mas as necessidades, elas são ilimitadas. E esse é um debate que a sociedade vai ter que doravante adotar. Nós não temos recurso para aplicar em tudo que se demanda. Nós temos que decidir o que é prioritário. Se hoje a gente tem que construir uma escola ou se hoje nós vamos ter que construir uma UBS. Então, esse tipo de discussão, de debate, são vocês, enquanto sociedade, que vão nortear a iniciativa pública. Até então, o planejamento ele era feito de cima para baixo. A partir dessa iniciativa, você começa a modificar toda essa lógica. Agora, nós vamos escutar quem está na base. A subsecretária de Orçamento e Projeto da CEMEF, Carlilei Capúcio, apontou ineditismo de fazer um plano plurianual amplamente acessível. Nós estamos inovando com o lançamento da participação pública que sai das paredes de um auditório e toma forma ampla em site para que toda a população possa ter acesso e participar ativamente do planejamento do município. O planejamento oficial ele foi constituído pela Constituição Federal e é obrigatório todo município elaborar. E é esse o PPA, Plano Plurianual, que é o planejamento dos próximos 4 anos, que estaremos elaborando esse ano. E é de suma importância, com o apoio do nosso prefeito Davi Almeida e do nosso secretário de Finanças, Clécio Freire, eles adotaram essa prática e tornaram agora algo que vai realmente ter uma participação mais efetiva da população. A consulta pública vai estar aberta até 27 de abril. A
participação da sociedade é essencial em todo o processo. André Meirelles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha só, o preço da gasolina, o preço do litro da gasolina caiu 20 centavos, mas foi na refinaria, hein? Mas só foi lá mesmo, porque nos postos nada até agora. Isso aconteceu na última sexta-feira, dia 11. Depois do aumento do ICMS sobre os combustíveis, a queda já soma agora 52 centavos no litro da gasolina na refinaria, Karine. Exato, Carlão, mas para nós aqui, pobres mortais, consumidores, o preço continua o mesmo, independente de qualquer baixa para as refinarias, nada repassa aqui pra gente, consumidor. E a gente segue, claro, pagando uma das gasolinas mais caras do país, R$ 7,29. Nathalie Moraes, volta a conversar ao vivo com a gente. Consumidor amazonense só se lasca, né? Menina, não tá fácil. Tá viu? fácil não, E viu? uma resposta concreta para explicar tudo isso, a gente não tem, né, Karine? Quando aumenta lá, inclusive, aumenta rapidinho, né? Mas exatamente. Aumenta na mesma hora. Na mesma hora e é sentida de forma, né? A gente não pode afirmar que é de forma combinada, mas aumenta em todos os postos, ao mesmo né? tempo. Vamos lá. Pois é, mas o que a gente tá aqui realmente para cobrar os órgãos fiscalizadores, Karine, porque o que acontece, como você já adiantou, a gasolina baixou 30 centavos lá na refinaria, mas a gente não percebe, né? Na verdade, essa redução já chega a 82 centavos se a gente for somar todas as baixas que nós tivemos agora no mês de abril, mas até agora essa diminuição não foi repassada para os nossos consumidores. Em março, né, a redução chegava a 54, mas nunca foi aplicada nos postos no valor do produto final. Afinal de contas, a gente sabe, quando a gente chega ali na bomba, você pede 1 litro de gasolina, você paga R$ 7,29 e não tá fácil conviver com tantos aumentos, né? O nosso último aumento foi de quase 40 centavos e isso pesa realmente no bolso do consumidor, né? E toda essa situação repercutiu bastante nas redes sociais. Muita gente ficou criticando, quer dizer que tá baixando e a gente pagando muito caro? Pronto. Né? Quem é o CEO aí da REAM? Por que ele não responde? Inclusive, a gente tentou entrar em contato aí com a refinaria da Amazônia para cobrar o porquê que tá reduzindo para a refinaria e não tá chegando nas bombas, mas eles passaram essa bola para os donos de postos de combustíveis, Karime, porque eles dizem que existe uma combinação de preços entre os proprietários. O Procon não consegue provar tudo isso e existe uma parte do Procon que vem fazendo fiscalizações, né, para identificar se existe a prática do cartel ou não, mas até agora nada disso foi provado e quem veio às redes sociais denunciar tudo isso e cobrar para onde está indo todo esse valor foi o vereador Rodrigo Guedes. Vamos ouvir aí o pronunciamento. Não dá para aceitar isso. Presta atenção. No dia 11/4/2025, agora, nessa semana, a refinaria REAM baixou 20 centavos. Aqui estou te mostrando de 3,30 para 3,10 o litro da gasolina para as distribuidoras e para os postos. Porém, aqui nas bombas, nos postos da cidade de Manaus, simplesmente está congelado a 7,29. Muito pelo contrário, piorou. Simplesmente enquanto a refinaria já baixou 82 centavos, nas bombas aumentou 30 centavos. Não dá para aceitar isso. 18 horas. Não dá mesmo, né, Karime? A gente ouviu aí a fala do vereador Rodrigo Guedes. Inclusive, Karime, só para eu encerrar aqui, uma denúncia foi protocolada pelo parlamentar junto ao Procon Amazonas, questionando aí os valores repassados aos motoristas e exigindo uma maior transparência quanto a esse preço. Inclusive, eu entrei em contato com o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, esse órgão que é vinculado aí ao Ministério da Justiça, para saber que medidas estão sendo tomadas, já que a gente vê fiscalizações do Procon e a gente não tem nenhuma resposta, mas até o momento eles não me responderam e o nosso espaço segue aberto aqui para qualquer esclarecimento. Resposta, né? Sem dúvida, continuamos aguardando. Nathalie Moraes, obrigada pela apuração, pelas informações. Valeu, Nathalie Moraes, 6h52 agora em Manaus. 18 horas. Escuta essa, hein? Olha só, o Amazonas, ele liderou o crescimento das tentativas de fraude em janeiro de 2025. Isso mesmo, os dados são do indicador tentativas de fraude da
Serasa Experian. O Brasil todo registrou 1,242 milhão de tentativas de fraudes em janeiro de 2025. O maior volume registrado da série histórica do indicador, Karime. Um absurdo, Carlão. Os maiores avanços foram aí nos estados do Norte e Nordeste, como você falou, Amazonas, Pará, Roraima e Maranhão. E o setor de bancos e cartões foi o principal alvo dos golpistas, como explica o repórter André Meirelles. Olha, a porcentagem de golpes feitas no Amazonas é alarmante. Segundo dados do indicador Tentativas de Fraudes da Serasa, nos estados do Norte e Nordeste, o Amazonas lidera com 59,9%, ficando à frente do Pará, que ficou com 59,5%, de Roraima, com 55,2%. O setor de bancos e cartões foi o principal alvo dos golpistas, com 52,5% das diligências, e na sequência aparecem os segmentos de serviço, que ficou com 33,6%, financeira 6,4%, telefonia 5,9% e varejo com 1,5%. Na análise por modalidade, quase metade das tentativas de fraude, 49,4%, foi detectada por meio de inconsistências na verificação cadastral, como divergências sem dados pessoais ou endereços. Já a tecnologia de autenticação biométrica e análise documental foram responsáveis por identificar 44% dos casos. A verificação de dispositivos, que avalia comportamentos suspeitos em aparelhos e navegadores, respondeu por 6,5% das ocorrências. Aldo Evangelista, advogado em direito digital na Amazônia, ele explica pra gente agora sobre esses crimes digitais. Os criminosos começaram a perceber que há um investimento bem menor em praticar crimes de forma online, no mundo digital, com até consequências menos violentas para eles. E no sentido que pode também alcançar uma escalabilidade, porque pode atingir um número grande de pessoas. E também podem utilizar várias formas, várias técnicas tecnológicas disponíveis. Dentre elas, a inteligência artificial, deepfake, são vários mecanismos hoje utilizados para se passar por outras pessoas, seja através de imagens ou de áudio, ou também tecnologias para identificar o perfil daquela pessoa para poder ali utilizar aquelas informações nessa técnica chamada de engenharia social e assim enganar as pessoas e obterem seus benefícios. 18 horas. Olha, o advogado também fala como denunciar. Procurar as autoridades, que é assim como resolver. Há toda uma gama de autoridades através do seu registro, do seu boletim de ocorrência na Delegacia de Crime Cibernético, há peritos digitais forenses, a qual pode chegar até os criminosos. 18 horas. Olha, Karime Carlão ainda tem mais essa informação aqui, ó. As tentativas de fraudes, elas continuaram mirando principalmente a população economicamente ativa. Em janeiro deste ano, pessoas entre 36 e 50 anos foram as mais visadas, concentrando 32,9% das ocorrências. Aí, na sequência, as faixas de 26 a 35 anos ficaram com 26,7% e até 25 anos com 15,5%. Já essa faixa etária aqui, ó, de 51 a 60 anos, ficou com 13,3%, e aí acima de 60 anos, ó, com 11,6%, hein? Volto com vocês. Beleza, André Meirelles, agora 6h57. 18 horas. Olha, escolas públicas de todo o país começaram hoje, segunda-feira, hein? A mobilização para atualizar a caderneta de vacinação dos alunos, importante, hein? O assunto, inclusive, nós adiantamos aqui no 18 horas esse assunto, né, Karime? Exatamente, foi sim, Carlão. A ação faz parte do programa Saúde na Escola, uma parceria entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação para ampliar a cobertura vacinal entre as crianças e adolescentes. Vanessa Lima traz os detalhes pra gente de como foi esse primeiro dia aqui em Manaus.
E hoje começou uma campanha que une saúde e educação para proteger a vida de milhões de jovens brasileiros. Boa noite, Carlão, Karime, boa noite a você que acompanha as notícias aqui no 18 horas. E o programa Saúde na Escola lançou uma mobilização nacional para atualizar a caderneta de vacinação dos alunos. No total, mais de 5 mil municípios participam da campanha, que envolve cerca de 27 milhões de alunos de 109 mil escolas públicas em todo o país. Segundo o Ministério da Saúde, essa é a maior participação da história do programa, que foi criado em 2007. Bom, a meta é vacinar pelo menos 90% dos estudantes menores de 15 anos até o dia 25 de abril. As vacinas oferecidas incluem doses contra doenças como a febre amarela, tríplice viral, tríplice bacteriana, meningocócica e o HPV. Os profissionais do SUS estarão presentes nas escolas ou as instituições de ensino levarão os estudantes até uma unidade básica de saúde, mas sempre com a autorização dos responsáveis. Além disso, os profissionais da saúde farão a checagem das cadernetas de vacinação para alertar pais e responsáveis sobre a necessidade de atualizar as vacinas. Essa ação visa garantir que crianças e adolescentes fiquem protegidos contra doenças graves. A secretária municipal de saúde, Chádia Frache, comenta sobre a importância dessa verificação. A Censa Manaus, por meio do programa Saúde na Escola, em parceria com a CEMED e SEDUC, prevê também o resgate dos jovens de 15 a 19 anos que não foram vacinados contra o HPV. Nós iremos alcançar unidades de educação infantil e do ensino fundamental e médio. E além de reforçar a proteção dos estudantes e do seu entorno escolar contra as doenças imunopreveníveis, como sarampo, febre amarela, a ação ela contará também com palestras e ações de promoção à saúde no combate à desinformação e conscientizar pais, responsáveis, alunos e educadores sobre a importância das vacinas. 18 horas. As doses aplicadas serão registradas com a opção vacinação escolar, que permitirá o monitoramento da iniciativa. É importante destacar que essa campanha está alcançando comunidades que mais precisam. Das mais de 109 mil escolas participantes, mais de 53 mil têm a maioria de alunos que fazem parte do programa Bolsa Família. O governo busca proteger a saúde de milhões de jovens brasileiros e garantir um futuro mais seguro para todos. A campanha está trabalhando para garantir que todas as crianças e adolescentes, independente de sua origem ou localização, tenham acesso às vacinas e à proteção que elas oferecem. Volto agora com vocês no estúdio. Legal, Vanessa Lima. 18 horas. 7 em ponto, seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Olha, reforçando, porque esse assunto é de extrema importância. Começou hoje em todo o Brasil, como nós já falamos, uma nova campanha de vacinação nas escolas para estudantes com até 15 anos. São oferecidas aí, atenção, vacinas contra a febre amarela, tríplice viral e tríplice bacteriana para maiores de 5 anos e menores de 15 anos. Também é oferecida vacina para proteção contra meningite e HPV. É a campanha da Semana Saúde na Escola, cujo tema em 2025 é vacinação nas escolas, ciência e defesa da vida. Nesse ano, o governo federal conta com uma novidade que é a caderneta de vacinação digital, de extrema importância, que facilita muito. O documento permite aos familiares ou responsáveis monitorar todas as vacinas e conferir se está em dia com a imunização e também acompanhar todas as informações das consultas e da saúde dos seus filhos. Segundo o Ministério da Saúde, a ferramenta também alertará quando for o momento da criança tomar uma nova vacina ou uma dose de reforço. Para fazer o download da caderneta, basta acessar o aplicativo Meu SUS Digital. É um instrumento que facilita o trabalho dos pais e responsáveis e ajuda, junto com a própria vacina, a salvar vidas em todo o país. 18 horas. Para 7:02, Karime. Boa noite, um beijo, até amanhã. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.